Olá, eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre uma das grandes personalidades do cristianismo no século XX, também um pedaço do século XXI, que foi o Billy Graham. Eu pensei em algumas coisas a respeito dele depois de assistir ao documentário Uma Jornada de Fé, disponível no Amazon Prime, uma obra produzida pelo próprio ministério do Billy Graham, que conta assim, grande parte da história dele. Apesar de ser um documentário produzido pelo próprio ministério que ele fundou, o documentário é muito bom. Eu digo isso porque muitas vezes conteúdos desse tipo são assim muito chapa branca, muito chatos e só exaltam os pontos altos da vida das pessoas. Mas o interessante é que, seja dentro da mídia denominacional ou fora, o Billy Graham foi um cara que ficou muito conhecido pela integridade dele, uma vez que, enfim, ele passou pela vida, e não foi uma vida curta, ele teve quase 100 anos de idade, morreu em 2018, com décadas de ministério público, sem grandes escândalos, o que é algo de se admirar. Um dos trechos muito legais desse documentário diz respeito a um momento ali em que Graham estava na faculdade cursando o seminário de teologia e ele se depara com as ideias liberais comuns ao seu tempo. Para isso a gente precisa fazer aqui algumas considerações. Normalmente, liberalismo é um xingamento santificado que as pessoas utilizam sem se preocupar muito assim com o significado e a implicação dessas palavras. O liberalismo teológico é um movimento intelectual que a gente poderia assim resumir de uma forma bastante rasteira como algo que normalmente tira a teologia do seu aspecto transcendente da relação com Deus e foca bastante no aspecto imanente da religião. Além disso, a teologia liberal tem também como talvez a sua principal característica uma descrença muito grande na revelação, uma abertura muito grande à contestação de tudo aquilo que é divino e sobrenatural na religião. Se você quiser entender um pouco o contexto histórico em que o Graham estava inserido no seu tempo, eu recomendo que você leia o livro Cristianismo e Liberalismo, que está aparecendo aqui na sua tela. Ele é uma obra que mostra como o liberalismo ele é incompatível com os postulados da fé cristã, sendo, de acordo com o autor, inclusive uma religião paralela, uma outra fé. Recomendaria muito que você procurasse, especialmente um livro como esse, para que você não fique usando liberalismo ou liberal como um xingamento às pessoas que discordam de você em pontos que não são cruciais, que não são fundamentais na teologia. Isso é bem legal. Uma luta intelectual terrível sobre a Bíblia. Essas foram as palavras que o Billy Graham usou para classificar esse período em que ele estava inclinado a aceitar as ideias da teologia liberal. Graham sofreu muito nesse período, em que ele já começava a despontar como um jovem pregador talentoso, como um homem de Deus, o que ele acabou sendo durante toda a sua vida. Mas aí, eu chego para você e, com base nessa experiência do Graham, pergunto, veja só, como algumas questões da nossa vida, algumas decisões, alguns pensamentos podem ter implicações profundas. No caso da história do Billy Graham, pelo menos até onde o documentário mostra, ele não teve uma convicção profunda, intelectual, sobre os problemas que o liberalismo tinha. A questão dele foi muito mais experiencial. E isso não é um exemplo a ser seguido, uma vez que o próprio Billy Graham, um pouco mais velho, vai dizer que ele tinha dois arrependimentos, o de não ter estudado bastante e também o de ter se envolvido de uma forma muito profunda com a política. Foram duas coisas assim que ele se arrependeu e que ele poderia, se assim tivesse a oportunidade, mudar na sua trajetória. O Graham foi um pregador no século passado com uma importância tremenda. Imagine, por exemplo, que as grandes concentrações de fé na Rússia pós-período soviético, período comunista, foram ali iniciadas por ele. Grandes igrejas foram plantadas a partir daí, milhares de pessoas convertidas, Bíblias traduzidas para aquele idioma, financiadas em grande parte pela sua iniciativa. Tudo isso não aconteceria se Graham tivesse se tornado um liberal.
teológico. Graham manteve uma integridade a respeito da autoridade da Bíblia na sua vida, e isso foi o que marcou um dos grandes pregadores da história. Entre 1940 e hoje, muitas décadas se passaram, mas eu acredito que continua sendo muito importante para a gente refletirmos acerca da autoridade da Bíblia. A teologia liberal que seduziu durante algum tempo Billy Graham era a teologia liberal de uma ordem mais científica, contestadora da Escritura. A teologia liberal em voga hoje é outra. Tem a ver com as correntes identitárias e, novamente, com ideias ideológicas, políticas e movimentos do tipo. Ainda que nós estejamos falando de movimentos diferentes, eles continuam muito parecidos no que diz respeito ao seu desprezo à autoridade da Bíblia e a um foco desequilibrado na imanência em detrimento da transcendência. Se a teologia liberal do século passado quase matou um dos grandes pregadores daquele tempo, hoje acontece o mesmo. Muita gente boa, muita gente grande, muita gente chamada ao ministério, muita gente inspirada por Deus, muita gente talentosa, muita gente vocacionada tem flertado com aquilo que é mal e seguido o mesmo caminho. Parece que Satanás tem usado uma estratégia muito inteligente para matar profetas em novos tempos. A teologia liberal destrói aquilo que a gente pensa sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o juízo. Acaba com aquilo que nós pensamos como sendo, como o apóstolo Paulo diz, a bondade e a severidade de Deus. Acaba com as nossas convicções fundamentais a respeito da fé e o que devemos fazer para agradar ao Senhor. Curiosamente, Graham, a despeito de ter adotado uma postura mais fundamentalista, ainda que sem a perspectiva acadêmica necessária, foi alguém que não deixou os males do seu tempo para trás na sua pregação. Graham foi um grande promotor, um grande apoiador das reformas sociais nos Estados Unidos que, com personagens como Martin Luther King, combateram o racismo. Graham, por exemplo, fazia pessoalmente, com as próprias mãos, que em suas concentrações de fé, em suas semanas de oração, nos locais em que ele pregava, onde havia segregação racial, isso não acontecesse. Por vezes ele deixou o púlpito e rompeu as fitas que separavam negros de brancos e pregou de forma bastante contundente contra esse pecado. Olha só, para você ser relevante socialmente, você não precisa abrir mão da Escritura. Você pode ser fiel a ela e aí sim propor transformações que tenham a ver não só com as ideias do momento, mas que estejam sobretudo pautadas na palavra de Deus e na vontade dele revelada. O Graham foi um exemplo de mostrar como o Evangelho causa implicações profundas na vida de cada um de nós, sem que a gente precise, com isso, negar a autoridade da Escritura e o poder dela nas nossas vidas. Se você hoje está aí flertando, pensando em ideias liberais, está sendo seduzido pelas teologias identitárias, talvez seja importante você pensar que ministérios como o do Billy Graham não teriam acontecido se ele tivesse escolhido o caminho mais fácil, o caminho do espírito do seu tempo, da mesma forma que você hoje é seduzido. Talvez Deus não te dê um ministério tão grande quanto o do Graham, mas o fato é que ele vai avaliar o que você decidiu de acordo com as oportunidades que teve. Diferente de Graham, você não tem a necessidade hoje de abraçar ao sobrenatural sem boas razões para a sua fé. Mesmo Graham teria bons livros e bons professores para isso, mas você tem muito mais acesso à informação que ele. Siga o caminho mais difícil de nadar contra a correnteza, mas de ser fiel a Deus e de nunca negar a autoridade da Bíblia na sua vida. Melhor do que Graham, seja também um intelectual. Busque leitura, busque bons livros e tente articular a cosmovisão cristã à sua vida da melhor maneira possível. Nunca se esquecendo da transcendência de Deus, daquilo que só Ele pode fazer por nós, da salvação
que ele concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada para os céus, mas é claro, sem se esquecer que o Evangelho causa implicações aqui nesse mundo, imediatamente, porque ele nos livra das amarras que o diabo promove, como o exemplo do Gran, que combateu o racismo enquanto pregava o Evangelho para a transformação das almas, libertando não só do pecado, como também daquelas amarras que ele promove. Se você quiser ler um pouquinho mais a respeito disso, está aqui uma obra bacana, Teologia do século XX e os anos críticos do século XXI, Deus e o Mundo numa Era Líquida, um livro da editora Cultura Cristã que a gente, se assim o Senhor permitir, vai fazer review aqui no canal. Deus abençoe você, sua vida, suas escolhas e lembre-se sempre da história bonita do Gran e das decisões que causaram implicações eternas para ele e para milhões de outras pessoas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se aqui no canal e também deixar o seu comentário. A sua opinião me importa bastante. Aqui você pode escolher um outro vídeo e seguir assistindo ao nosso conteúdo. Esse material vai acabando por aqui, eu agradeço a sua audiência e até a próxima!